Sob o comando do ex-técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo era um time defensivamente muito frágil. Entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, só o Grêmio sofreu mais gols que o Flamengo. A gente sabe que o time sofre muita finalização e é um time, como eu já falei, defensivamente muito vulnerável. A chegada de Tite é promessa de novos tempos. Muito se espera que ele consiga resolver esses problemas do Flamengo. Afinal de contas, é um treinador que historicamente consegue montar muito bem suas defesas, consegue montar times compactos e consegue montar equipes que sofrem poucos gols. Eu quero falar sobre isso com vocês no vídeo de hoje, então deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática? Recado rápido antes da gente prosseguir. Entre para o clube de membros do canal Falando de Tática, você vai ajudar o canal a crescer e você vai ter como contrapartida um grupo de WhatsApp onde a gente fica lá conversando sobre tática, sobre Flamengo, sobre muita coisa. O debate está muito legal, está altíssimo nível e a família está crescendo, então chega junto, você vai ajudar o canal a crescer, tá? Tem também a transmissão tática do canal Falando de Tática, em que eu faço num canal de WhatsApp também os meus comentários, os meus apontamentos táticos durante as partidas do Flamengo em tempo real, tá? Então não perde tempo não, vem logo fazer parte dessa família, tá? E vem ajudar o canal Falando de Tática. Bom, vamos olhar então aqui para alguns números defensivos do Tite, né? Pela seleção brasileira, são impressionantes. 81 jogos e só 37 gols sofridos, média de 0,45 por jogo. Pelo Corinthians, 218 jogos, 165 gols sofridos, média de 0,75. E o Flamengo do São Paulo, o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2023, lembrando que o São Paulo só não dirigiu 2 jogos, né? Inclusive 2 jogos que o Flamengo não sofreu gol. 3-0 no Curitiba, que foi o Mário Jorge, e o jogo contra o Bahia, 1-0 também, sem sofrer gols. Foram 25 jogos do Flamengo no Brasileirão, 30 gols sofridos e média de 1,2 gols sofridos por jogo, uma média alta, tá? Vamos olhar aqui um pouquinho para algumas estruturas que o Tite usou, especialmente de bloco médio e de bloco baixo, no Corinthians e na seleção brasileira, tá? Então, no Corinthians 2012, já o Corinthians campeão mundial, né, já do Guerreiro como centroavante, ele usava muito esse 4-4-2, Jorge Henrique e o Danilo baixavam nessa segunda linha para se juntar a Ralf e Paulinho, Sheik e Guerreiro ficavam um pouco mais à frente, tá? Em 2015, ele já usava o 4-1-4-1. O Ralf, muito forte, muito explosivo, né? Fisicamente muito privilegiado, ficava encarregado de varrer as entrelinhas aí. Mas é bem verdade também que todos os jogadores dessa segunda linha corriam para trás muito bem, recuperavam muito bem as costas, né? O time marcava com muita energia, muito comprometimento. Então, o Jadson corria para trás, o Renato Augusto, o Elias, o Malcolm, e dava um bom suporte para o Ralf muitas vezes. Seleção brasileira 2016-2017 também era um 4-1-4-1. O Neymar, que ainda não tinha sofrido tantas lesões e que era mais jovem e jogava ainda de ponta, de extremo, ele fechava aquele corredor lateral ali pelo lado esquerdo. Você tinha o Casemiro sozinho nesse entrelinhas aí. Aí você tinha essa segunda linha, então, com o Neymar, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho pelo lado direito e só o Gabriel Jesus mais à frente. Gabriel Jesus muito importante nos saltos de pressão, né? O centroavante que fazia muito bem esses saltos de pressão, com muita energia, com muita velocidade, pressionava muito o goleiro. A gente vai ver um pouquinho mais isso nas imagens daqui a pouquinho. A seleção brasileira de 2018 já foi para um 4-4-2, né? Com o Coutinho marcando por esse corredor lateral esquerdo, Casemiro, Paulinho e o William também, né? O outro ponta, baixando para formar essa segunda linha de 4. Neymar e Gabriel Jesus um pouco mais à frente. Em alguns momentos, o time ia para o 4-1-4-1 também, essa mesma equipe, né? Então, o Neymar baixava junto com o Coutinho, com o Paulinho, com o William, nessa segunda linha, e o Casemiro ficava ali no entrelinhas, e só o Jesus mais à frente. Copa América 2019, o Brasil, de novo no 4-4-2, e aí quem baixava junto com os volantes, que eram Casemiro e Arthur, eram Gabriel Jesus pela direita, Cebolinha lá pela esquerda, e quem ficava mais à frente era o Coutinho e o Firmino. O Brasil jogou essa Copa América 2019 sem o Neymar, né? Só lembrando. Na Copa América 2021, o Brasil mantinha o 4-4-2. Quem fechava nos corredores laterais eram os dois extremos, como sempre, essa mesma estrutura dos extremos baixarem, né? E o Richarlison por um lado, Cebolinha e depois Jesus pelo outro. Eles revezaram, né? O Cebolinha acabou jogando a final, Jesus foi expulso. E Neymar
e Firmino sobravam mais à frente, depois Neymar e Paquetá. O Paquetá ganhou essa vaga na reta final também. Casemiro e Fred eram os volantes, mais um 4-4-2 aí do Tite. Na Copa do Mundo 2022, mais um 4-4-2, a formação de bloco médio e bloco baixo preferida do Tite, apesar dele também gostar muito do 4-1-4-1. E aí, quem fazia essa segunda linha eram Vini, Casemiro, Paquetá e Rafinha. Neymar e Richarlison ficavam mais à frente. E aí, acabei de falar que o 4-1-4-1 é uma formação que o Tite gosta. Ele chegou a usar também essa formação nessa reta final do trabalho aqui na Copa do Mundo, com o Casemiro, mais uma vez, ficando no entrelinhas, e a segunda linha, com os dois pontas, Neymar e Paquetá, e só o Richarlison um pouco mais à frente. Richarlison também fazia muito esse trabalho de subir pressão, era muito dedicado nessa marcação aos zagueiros, ao goleiro adversário também, entregava muito nesse sentido. Só que o time acabou ficando vulnerável. O Tite tem fama de retranqueiro, mas, para mim, o grande problema, a grande falha dele nessa reta final da Copa do Mundo foi deixar o time exatamente muito vulnerável quando o Neymar ficava nesse setor aí onde eu estou apontando para vocês, e o Brasil deixava esse espaço às costas aí do Vini, do Neymar, ficava bastante vulnerável, o Brasil sofria bastante por ali. E aí, projetando o Flamengo, né? Imagino um 4-4-2, levando em conta que o Flamengo teria Arrascaeta e Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, Gerson e Pulgar aí como essa linha mais de frente, né? Sem contar a linha de 4, que vai ser sempre a linha de 4. O Tite sempre usou linha de 4 e nunca usou linha de 5, tá? Então, imagino eu que ele usaria, com essa formação, Arrascaeta de um lado, Gerson, Pulgar defendendo mais à frente da área, corredor central, Ribeiro do outro, e o Bruno Henrique com o Pedro sobrando mais à frente. Por que é importante ter o Bruno Henrique? Por conta dos saltos de pressão que ele faz. Ele é muito forte nisso, e ele estar mais adiantado para ser o cara do salto de pressão é muito importante, tá? Outra opção é o 4-1-4-1, mas acho que ele não vai usar porque o Pulgar não é um cara que tem tanta capacidade de cobrir tanto espaço quanto o Casemiro tinha, quanto o Ralf tinha. Então, o Pulgar não é um cara tão móvel assim, tão capaz de saltar tanta pressão, de correr para os lados, de cobrir tanto espaço, como eu já falei. Ele não é tão agressivo assim quanto o Ralf e quanto o Casemiro. Não é aquele cão de guarda. Ele é um cara que defende bem, marca bem, é um cara um pouco mais alto, então ele não é tão ágil, tão rápido, né? Então, nesse sentido, não vejo muito o Tite usando o 4-1-4-1. Então, além dessa questão do Pulgar, quais seriam os outros problemas desse 4-1-4-1, né? Com só o Pedro sobrando mais à frente e o Pulgar sozinho nesse entrelinhas. Seriam 3 problemas. Do Pulgar eu já falei. O outro é o Bruno Henrique, tem que baixar para marcar em corredor lateral. O Bruno Henrique é um jogador que muitas vezes termina as jogadas já muito próximo da linha de fundo, né? Ele é um jogador que vai cabecear próximo da baliza do adversário, está muito próximo da baliza do adversário muitas vezes, então ele tem que percorrer todo esse trecho para poder baixar esse corredor lateral e nessa segunda linha. É muito desgastante, inclusive, para o jogador. E o Pedro, sozinho nessa primeira linha, né, também pode acabar não fazendo tanta pressão nos adversários, e os adversários vão ter muita facilidade de poder circular essa bola e poder gerar superioridade numérica, superioridade cinética, posicional, e conseguir superar as linhas do Flamengo e conseguir machucar o time do Tite. Quais seriam algumas soluções para esse 4-1-4-1? O Maia no lugar do Pulgar, mas acho pouco provável, e a outra seria o Gabi no lugar do Pedro. O Gabi realmente é um jogador que salta a pressão muito melhor, que sabe dividir referência e tem mais energia para fazer esse salto de pressão, né? Outra opção que eu vejo seria ter o Bruno Henrique como o centroavante do time, por exemplo, né? Nem Pedro, nem Gabi. Você teria o Maia também e teria o Luiz Araújo como esse extremo pelo lado direito. E você teria o Arrascaeta e o Ribeiro um pouco mais em corredor central, o Gerson defendendo lá pelo corredor lateral esquerdo, e essa seria a estrutura desse 4-1-4-1. É uma possibilidade, tá? Vamos olhar para algumas imagens agora. Quero mostrar para vocês como é que os times do Tite sempre defenderam nas imagens. Então, vamos lá. Antes da gente mostrar algumas das estruturas, das dinâmicas, né, e como é que os times do Tite defendiam, eu quero só mostrar para vocês aqui, sem querer fazer vocês sofrerem. Vai ser rápido, prometo que não vai doer. Vamos falar aqui, vamos mostrar um pouquinho como é que o time do São Paulo defendia. Vamos olhar um pouquinho para esses defeitos do time do São Paulo para a gente poder entender melhor como é que o Tite vai sanar esses problemas. Então é necessário que a gente olhe isso aqui, prometo que não vai doer e vai ser rápido, tá? Então, olha só, primeiro, bloco alto, vocês sabem que eu falava bastante sobre isso aqui, né? Falei tantas vezes sobre isso aqui, inclusive acabou sendo um fator decisivo na final da Copa do Brasil, né? Aquele bloco alto que o Flamengo subiu totalmente desencaixado, totalmente desestruturado na primeira partida, na partida do Maracanã, acabou fazendo o time sofrer demais. Então, olha isso aqui, Gabriel sozinho, tendo que cuidar de 2 zagueiros e do goleiro aqui no jogo contra o Inter, tá?
Então, uma estrutura muito desencaixada, sobrecarregando um jogador, tá? E o que dava o resultado disso? Era isso aqui, ó. O Inter conseguia superar a primeira linha do Flamengo e conseguia progredir no campo de jogo, tá? Então, bloco alto, cansei de falar. Isso aqui também é o gol do Lucas, né? O time muito indeciso, quem cobre quem fecha a diagonal, quem salta a pressão, né? Então, isso acontecia muito e isso também acho que é um problema que o Tite vai sanar à medida que ele for conseguindo desenvolver o trabalho dele. Então, esse gol aqui do Lucas foi, né, assim, o Flamengo estendeu o tapete vermelho, o Thiago Maia fica na dúvida se continua perseguindo ou não, o Wesley vai saltar a pressão, salta atrasado, aí fica na dúvida se faz a falta ou se não faz. Então, os jogadores inseguros enquanto que tipo de regra de ação que eles fazem, né? Agora, transição defensiva. Bem verdade que aqui houve a falta no Bruno e o Flamengo perde o Bruno, né, nesse lance aqui, que é um cara que salta muita pressão depois que perde a bola, mas mesmo assim dá pra gente elucidar bem, porque isso aconteceu em diversas outras situações e esse gol aqui, além de ter essa questão do Bruno não tá, tem essa questão aqui do Alan, né, não proteger. Então, o Flamengo numa desvantagem numérica, né, o Bruno fica caído, mas o Alan, que é um cara que a gente espera muito que ele faça esse tipo de movimento aqui de saltar pressão, abordagens agressivas, né, ele faz isso historicamente, não conseguindo fazer, deixando muito tempo essa bola descoberta aqui. O Felipe tenta correr para trás, mas aí já é tarde demais. O próprio Léo Pereira também consegue até mapear o espaço aqui, vê que não tem ninguém, né? Vê que não tem ninguém correndo nas costas dele, mas demora muito para fechar aqui esse espaço e sai o gol do Paulinho. Então o Flamengo também sofria muito com transição defensiva, bastante, tá? De novo a subida de bloco, né? Agora contra o São Paulo, que foi assim primordial para o Flamengo sofrer tanto naquele primeiro jogo. Aqui, inclusive, a origem do gol do time do Dorival, né? E aí tem esse gol do Olímpia aqui, que foi também uma piada de mau gosto, né? A bola fica parada um tempão, o Olímpia bate um lateral, ninguém pressiona o portador da bola, bola descoberta um tempão, Felipe Luiz tomando bolão nas costas por conta dessa bola que está descoberta um tempão, né? Ele, inclusive, corre para trás, está perfilado certo, mas a última linha está desajustada. Realmente, uma profusão de erros defensivos esse time do São Paulo. E aqui, né? Mais uma vez, uma situação de pouca pressão no portador da bola, né? O Flamengo abordando de forma assim muito pouco agressiva, né? Então, ninguém vem abordar aqui, o Gabriel chega um pouquinho atrasado, transação do Vitor Bueno e o Atlético Paranaense fazendo gol na segunda bola. Então, agora vamos para a parte boa, vamos ver como é que o Tite defende e a gente vai entender como é que ele vai resolver esses problemas defensivos do Flamengo. Então, aqui, por exemplo, contra o Boca na final da Libertadores 2012, né? O Tite é um cara que toma muito cuidado com essa segunda bola aqui, né? Primeira e segunda bola. A linha de 4 bem estruturado, o Ralf bem junto dessa linha aqui para poder disputar a segunda bola se for necessário. Os outros atletas também próximos dos adversários para poder brigar por segunda bola, para poder encaixar aqui e não dar liberdade para o adversário, tá? Então o Tite toma bastante cuidado com esse tipo de primeira e segunda bola. Aqui o perde pressiona, né? O pressão pós-perda, que em 2012, isso aqui é 2012, o Tite já estava preocupado com fazer isso. O time dele era muito intenso nessa marcação. Você vê 4 jogadores do Corinthians em volta de um jogador do Boca, tá? O time retomava a bola com muita força, com muita rapidez. Aqui recuperar as costas, correr para trás, né? O time sempre corria muito para trás, muita gente em volta da bola, superioridade numérica, né? Pressão no opositor e esse tipo de abordagem aqui no ponto cego também do opositor, né? Esse roubada de bola, que esse desarme por trás, né? Muita energia para correr para trás. A gente vai ver mais um lance desse aqui agora com o Jorge Henrique, tá? Então, espera-se que o Tite consiga fazer o Flamengo marcar de forma parecida com esses times que ele montou nos últimos anos. Então, vamos seguir aqui agora para a Seleção Brasileira, o papel do Gabriel Jesus saltando pressão, né? Então, eu imagino que, inclusive, eventualmente, mesmo com o Bruno Henrique e com o Pedro, né? Mesmo com o Bruno Henrique e com o Pedro segura um pouco mais a posição, o Bruno vai fazer salto, porque o Bruno tem essa capacidade, passada larga, corre muito rápido, né? Então, ele salta muito bem essa pressão, tá? E aí, na sequência dessa jogada aqui, a gente vai ver o Neymar, né? Até o Neymar, gente, fazia um papel defensivo muito importante. Então, o Tite conseguiu convencer até o Neymar a marcar. Você tá vendo o desarme que ele faz ali, fechar em corredor lateral. Então, o Tite tem um poder de convencimento muito grande e exige muito dos jogadores esses papéis defensivos de correr para trás, pressão pós-perda, né? E aí, o salto de pressão do lateral, né? Também pede muito isso dos seus laterais. Pode saltar dessa linha, não precisa ficar com a linha de 4 estruturada quando essa bola entrar em corredor lateral. Vem saltar, vem desarmar. Nesse sentido, acho até que o Felipe Luiz pode ganhar um pouquinho de espaço nessa reta final aí de 2023, porque ele é um cara que faz isso muito bem, faz isso melhor do que o Ayrton Lucas, tá? E aqui, uma coisa que me chamou muita atenção nos trabalhos do Tite, né? A compactação das equipes, né?
Aqui a gente vê todos os 10 jogadores de linha do Brasil aqui nesse mesmo quadro, né? E ainda aparece ali o Alisson, né? Então, assim, você vê os 11 jogadores do Brasil no mesmo quadro, na mesma imagem, todo mundo muito encaixado nos adversários, né? Sempre muito próximos, né? Isso é muito importante da gente notar, como é que os adversários sempre tem alguém muito próximo, muito encaixado, tá? Isso me chama bastante atenção. E por conta dessa estrutura aqui, desse encaixe, né? E dessa compactação, o Brasil retomando aqui uma posse de bola. Mais uma bola longa e mais uma vez o Brasil compactado, todo mundo aqui na imagem, né? Os 10 jogadores de linha num bloco bem compacto e o Casemiro aqui disputando a linha de 4 bem estruturadinha aqui, tá? E vários jogadores em volta da bola, de onde essa bola vai cair para poder disputar essa segunda bola, né? Mais uma vez aqui a gente vai ver o Firmino fazendo perde e pressiona, tá? Imagina-se, inclusive, que o próprio Pedro possa melhorar a sua capacidade de pressionar para as perdas, a sua capacidade de saltar pressão a partir desse trabalho com o Tite. Até porque a gente viu o Tite conseguindo fazer o Firmino marcar bem, que é um cara um pouco mais alto, um cara não tão móvel, né? Quanto o Gabriel Jesus, por exemplo. Então o Pedro, um cara um pouco mais pesado, um pouco mais alto, né? pouco móvel, né? Eventualmente pode sim melhorar a sua capacidade de pressionar para as perdas e de saltar pressão a partir desse trabalho com o Tite, tá? Então, inclusive essa pressão pós-perda aqui gerando um gol, né? Bom, esperança para o torcedor rubro-negro de um time mais consistente defensivamente é muito importante, né, para uma equipe conseguir defender bem. Isso gera mais consistência, mais volume de jogo, gera menos jogos perdidos, né, e gera campeonatos, especialmente pontos corridos, mais consistentes. Certo? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência, pela parceria. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço e eu fui.